Assim diz o Senhor: todo o peso de acusação do diabo na sua mente está caindo por terra agora. O sangue de Jesus te purifica agora. Fala pessoal, meu nome é Denis Delacoque, esse é o canal Cristão Dela. É um prazer ter você aqui conosco para assistir essa pregação do pastor Júnior Trovão. É sem dúvida uma pregação sensacional, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá? Bom, se inscreva aqui no canal, tá? E também deixa o seu like, que vai ajudar bastante no nosso canal e vai me motivar, claro, a fazer mais vídeos como esse. Deu muito trabalho, uma pregação de mais de 1 hora, eu dei uma condensadazinha para que a gente pudesse aproveitar as melhores partes, e eu vou só te pedir licença para que em alguns pontos do vídeo a gente possa fazer um pequeno comentário e depois a gente retorna pro vídeo, beleza? Bom, já deixou o seu like, já fez a inscrição, então bora pro vídeo. Atos capítulo 17, versículo de número 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se comovia em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos. Porquanto, passando eu, vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, pois que vós honrais, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, respiração a todas as coisas, e de um só fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza, ressuscitando dos mortos. E você diz: queridos, Paulo se preparou para estar onde estava. Paulo não se converteu ao Evangelho e começou a pregar da noite para o dia. Mais de 10 anos se preparando, conhecendo acerca das Escrituras e o Deus que o salvou. Mesmo Paulo sendo quem era, seu nome como cidadão romano, mesmo ele sendo quem era, fariseu, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o líder, o mestre mais respeitado de Israel, Gamaliel. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel se tornou um mestre também como seu mestre.
Paulo tinha conhecimento, era culto. Paulo era poliglota. Mas o dia que entregou sua vida para Jesus, sentou para aprender, sentou para estudar, e não começou a pregar da noite para o dia. Se preparou para a missão que o Senhor tinha determinado para ele. Porque ele ouviu da boca de Jesus, quando Cristo disse para Cornélio: este para mim é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto vai padecer por causa do meu nome. Levará a minha palavra diante dos reis e dos gentios dessa terra. Paulo se preparou para Cristo o levar aonde Cristo o queria. Não foi da noite para o dia que ele começou a pregar. Observe que Paulo vai pregar em lugares que Pedro não pregou. Paulo vai pregar em lugares que Mateus não pregou, Lucas não pregou. Paulo vai pregar em lugares porque estava mais preparado para esse momento. Embora Pedro era cheio, Paulo também era. Mas você vai ver no quesito de investimento, o céu investe aonde se tem preparo. Porque quando você ver a parábola dos talentos, o texto vai dizer assim: a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E há um detalhe no texto: cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, há uma capacidade inerente na pessoa, e de acordo com essa capacidade inerente que já existe, o investimento é feito. Então, o próprio Deus, ele é justo na aplicação do investimento a quem se prepara. Paulo se preparou para estar onde estava. Ele não se tornou o maior homem que o mundo já teve depois de Jesus à toa. Esse é um homem, agora dá glória só se tu pegar. Esse homem que vai se tornar o maior pregador do Novo Testamento após Jesus, sabe aonde Deus chamou ele? Dentro de um culto na igreja de Antioquia. Vou repetir: Deus não chamou Paulo para a obra no baile funk. Deus não chamou Paulo tomando uma cerveja. Deus não chamou Paulo com o nariz cheio de cocaína. Deus salvou Paulo quando ele estava perdido. Deus salvou Saulo quando, com todo o conhecimento que ele tinha, se morresse sem a graça iria para o inferno. Mas quando Jesus chamou ele, estava ele e Barnabé em Atos 13, capítulo 13, verso 2. Estando Saulo e Barnabé orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O maior pregador da história depois de Deus, de Jesus, foi levantado dentro de um culto. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu estou pregando para gente que está num culto, e vai ser num culto como esse que Deus vai levantar pessoas aqui hoje. Deus não levanta quem está na maratona Netflix. Deus não levanta quem está na maratona Amazon Prime. Deus não levanta quem está no Tigrinho. Deus não levanta quem está no estádio de futebol. Mas Deus levanta quem está orando, jejuando e se preparando. Oh glória! Se preparando para a obra. Eu vou falar: Deus não usa a ferramenta cega. Deus só usa a ferramenta amolada. Deus só usa... Eu vou falar da glória só se tu pegar. Aprende isso aqui. Quando houve um questionamento das viúvas da igreja primitiva concernente aos apóstolos, disseram assim: ó, estamos com um déficit de atenção de vocês. As viúvas, os órfãos estão padecendo de atenção, e vocês só estão aí pregando o evangelho, e a gente aqui padecendo de atenção. Pedro entendeu e disse: olha, não vamos nos meter nesse negócio. Vamos continuar cuidando da palavra, da oração e do jejum. E vamos escolher, Atos 6, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Agora, olha para o trovão. Tinha que se escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Sabe para ser o quê? Diácono. Se nós seguíssemos essa linha bíblica, não teríamos sentado em nossos altares obreiros vazios. Aprenda: eles não receberam cargos para ser cheios. Eles eram cheios, por isso receberam cargos. Oh glória! Eita glória! Fala para o teu irmão assim: você pode até não ter cargo, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória! Entre um
um anônimo que é cheio e um obreiro vazio, Deus vai usar quem está cheio. Deus vai chamar quem está cheio. Deus vai honrar quem está cheio. Pessoal, esse é o primeiro ponto, relacionado à capacitação, né, da parte de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente pode temer, a gente pode ficar ansioso, mas cara, a gente precisa acreditar que Deus ele tem nos capacitado cada dia mais através da sua palavra e através da nossa vida e a nossa intimidade com ele também. Às vezes a gente vai pensar, né, que por exemplo a história de Davi, quando ele vai lutar com Golias, a gente acha que a primeira batalha de Davi foi contra Golias, foi contra o gigante, e não foi. Davi, ele era pastor e ele precisava proteger as ovelhas. A Bíblia diz que ele lutou até mesmo com um urso e com um leão, então ele não tinha medo, ele estava capacitado para aquele grande desafio que era honrar o nome de Deus no final das contas, né? Então o ponto essencial esteja sempre preparado para as oportunidades que podem surgir. Então, se você ama louvar ao Senhor na congregação e não tem oportunidade no momento, continua se preparando, continua estudando, continua indo nos eventos de igreja. Às vezes uma oportunidadezinha pequena ali para pegar no culto no lar ou na rua, não tem problema. Louve, pregue, sabe, faça a obra ali, porque se você for fiel no pouco, certamente no muito o Senhor vai te colocar e você não vai se perder, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente que fica deslumbrado quando Deus permite que essa pessoa vá até o altar. A gente não quer que isso aconteça com você, então esteja preparado, estude, se aplique e quando surgir a oportunidade, agarre, tá? Eu não tô pregando, mas eu tô com os esboços prontos. Não me deram a oportunidade de cantar, mas os hinos já estão escritos. Oh glória, não tenho oportunidade para pregar, mas eu tô lendo a Bíblia. Não tenho oportunidade para cantar, mas eu tô me consagrando. Oh glória, é ferramenta preparada para... Eita! Pastor Zilmar, Paulo vai sair da sua zona de conforto, sai das cercanias de Israel e vai para Tessalônica pregar o Evangelho, uma cidade grega. Ele sabe que ali naquela cidade só tem crânio. Na Grécia são homens crânios, filósofos, estudiosos, homens que são fissurados pelo conhecimento. Mas homem que se prepara, está preparado para todo lugar. Homem que se prepara, onde Deus colocar ele, ele vai sobressair. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eita glória, se tu não pegar, vou parar agora. O que determina é o que Deus vai fazer com você por dentro. Oh glória, o que vai fazer você sair é o que sai de dentro da sua boca, que vai fazer você sobressair. Que isso, trovão? Não é pelo fato de eu ser mestre, não. Não é pelo fato de eu ser doutor, não. Porque lá em Atos capítulo de número 7 há um diácono chamado Estevão. Só que o homem é cheio de sabedoria, o homem é cheio da graça de Deus. Daqui a pouco a Bíblia diz assim, ó: e pela sabedoria com que Estevão pregava, nenhum mestre conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Vão te julgar pela aparência. Fala, vamos julgar o livro pela capa. Mas a hora que você abrir a boca para pregar, a hora que você abrir a boca para pregar, vamos ter que reconhecer que o grandão da Galileia, ele está ao seu lado. Ano que vem, pessoas que estão aí embaixo vai estar aqui em cima, vão pregar o Evangelho. Oh glória, cheios do Espírito Santo. Oh glória, eu vou falar da glória só se tu pegar. Deus não vai usar credencial, Deus não vai usar cargo, Deus vai se utilizar de homens cheios da presença do seu Espírito nessa hora final. Olha para mim, Paulo chega em Tessalônica. Tessalônica só perdia em grandeza, só perdia em popularidade e riqueza para Grécia, para Atenas. Mas Tessalônica era a segunda cidade mais importante da Grécia e a mais importante da parte da Macedônia, a mais rica.
a mais pomposa. Quando Paulo chega em Tessalônica, capítulo de número 17, olha que diz: e passando Paulo por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Sabe por que Paulo passa por essas duas cidades e não prega? Porque em nenhuma delas tem sinagoga. Mas quando ele chega em Tessalônica, ele vê uma sinagoga, e Paulo entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Não, você não pegou. Ele entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. Sabe qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O Cristo crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia. Sabe a estratégia de Paulo para pregar o evangelho na Grécia? Paulo começava pelo conhecido, para que num dado momento ele aplicasse o desconhecido. Não, você não pegou. Paulo começava a pregar pelos hábitos dele, os costumes deles, para que Paulo no dado momento da mensagem pudesse anunciar o Cristo crucificado e ressurreto. Você quer ver uma coisa? Ele aplicou a mesma estratégia do grandão da Galileia. Aonde? Quando ele estava com a mulher samaritana sozinha ao meio-dia no poço de Jacó. Jesus não começou falando do assunto dele. Jesus não começou falando das coisas do céu. Ele começou falando das coisas da terra. Mulher, dai-me de beber. Você não pegou? Aí ela disse assim, ó: como pode, sendo tu judeu, sabendo você que sou mulher samaritana, não sabe que os judeus não se dão bem, os samaritanos não se dão bem com os judeus? E como é que tu me pede de beber? Aprenda. Jesus começou pregando da água dela, pedindo da água dela, para que no meio da mensagem ele oferecesse da água dele. Oh glória! Oh glória! É saber a estratégia certa para pregar o evangelho nessa hora final, anunciando a salvação. A Bíblia diz, e olha para mim, a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, Paulo está dentro da sinagoga ensinando a verdade. Ensinando o quê? Ensinando o quê? A Bíblia diz que uns judeus, prosélitos, uns judeus e alguns religiosos que estavam lá, sentiram inveja de Paulo, de Timóteo e de Silas. E teve um homem que recebeu eles em Tessalônica, Jasson. Quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, vidas começam a se converter. Gente rica da cidade começa a se converter. Inclusive uma chamada Damares se converte. E quando a pregação de Paulo está surgindo efeito na classe mais alta, a inveja começou a crescer. Porque aonde o verdadeiro evangelho chega, o entendimento se abre. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eu quero profetizar que Deus vai te usar para ganhar as classes dessa terra. Se for na favela, vai ganhar gente. Se for na classe média, vai ganhar gente. Se for na classe alta, vai ganhar gente. Eita glória! Oh glória! Agora olha para cá! Sabe por que a Bíblia diz no capítulo 17 que sentiram inveja de Paulo e chegaram ao ponto de procurar Paulo na casa de Jasson para tentar prendê-lo? E só prenderam Jasson por uma razão. Não era por aquilo que Paulo era, porque Paulo não oferecia mal a ninguém. É por aquilo que Paulo se propôs a fazer para Deus. Olha para o trovão. Paulo não sofre retaliações por ser Paulo. Ele sofre retaliações por pregar o evangelho verdadeiro. E olha para mim, ninguém inveja quem Deus não levanta. Ninguém inveja aquilo que não dá certo. Ninguém quer prejudicar aquilo que está dando errado. Mas tem muita gente querendo prejudicar o que está dando certo.
Agora dá glória só se tu pegar. Os invejosos foram adentro da casa de Jasson para ver se achava Paulo, Silas e Timóteo. A Bíblia diz que eles não acharam nenhum. Eu vou falar, assim diz o Senhor: eles podem até falar mal de você, mas na hora que eles tentarem te prejudicar, eu vou esconder você. Agora eu vou voar aqui hoje, hein? Oh glória, oh glória. Pega na mão do teu irmão e fala assim: não adianta. Pode se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar Gesem, Deus irá esconder você. Bom, pessoal, esse é outro ponto que eu queria falar com vocês, que é sobre a arrogância quando nós vamos falar sobre o amor de Deus. Pessoal, a gente precisa ter humildade quando a gente vai falar sobre a palavra e do amor de Deus para outras pessoas. Por quê? A graça que alcança o outro é a mesma que me alcançou. Então, eu preciso ter estratégias e, cara, não faz sentido eu ser um cristão chato, um cristão insuportável, porque eu não vou ter abertura para poder conversar com uma pessoa, para falar do amor de Deus, porque vai ser como aquela parábola, né, que diz que o semeador, ele deixou as sementes caírem, e a semente, ela cai nos pedregulhos, ela cai num terreno fértil e cai entre os espinhos. E se você é um cristão insuportável, é como se a palavra que você semeia no coração das outras pessoas caísse num terreno infértil, caísse num terreno de espinhos. E não é isso que você quer. Às vezes aquela terra vai estar pronta para germinar essa semente, então você precisa dar bom testemunho, estar alicerçado na palavra, e no momento oportuno Deus vai permitir com que você fale do amor dele para essa pessoa que você quer evangelizar, e eu tenho certeza que vai gerar frutos de arrependimento. As críticas, elas fazem parte da nossa caminhada, tanto cristã quanto na nossa vida secular. Então, não adianta você ficar com raiva, não adianta você ficar, com aquilo guardado no coração. Se o que a pessoa te falou, se o que a pessoa te criticou é verdade, então o problema não está no outro, está em você. E aí é você quem tem que se aprumar. Caso seja mentira, nem interessa, porque é uma mentira mesmo, então não para em pé, não se sustenta, né? E a verdade, ela sempre aparece. Então, pessoal, esteja pronto, não leva pro coração, seja manso e humilde, como diz a palavra. Isso aí vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Se tu não voar comigo aqui agora, eu solto o microfone. Sabe quantos anos Acabe procurou Elias? 3 anos e meio. Obadias, que era crente, servia na corte idólatra e não se corrompeu, porque o lugar não corrompe homem. Corrompe caráter fraco, mas caráter formado e forjado não corrompe não. Obadias, mordomo de Acabe, disse assim: meu senhor, não tem lugar em Israel que meu senhor não mandou te procurar, em nenhum lugar eles te acharam. Peraí, moço, são 3 anos e meio, um exército inteiro caçando um homem. Aonde está Elias? Ninguém acha esse homem. Coloca a KGB, não acha. Coloca o FBI, não acha. Coloca a CIA, não acha. Coloca o BOP, não acha. Eita. Aí eu vou falar, se tu não voar comigo, eu paro. Eu falei assim: grandão, por que Elias foi procurado pelo exército de Acabe durante 3 anos e meio e o exército de Acabe não achou ele? Deus falou: por uma razão. Lembra do Salmo 91? Eu disse: lembra. O que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ali ele descansará. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Ó glória. Fala pro teu irmão assim, ó: pode o diabo procurar minha família, meu casamento, meu ministério, mas não achará. Deus te abrigará no esconderijo do Altíssimo. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Eu vou voar aqui hoje. Agora, pastor Eliezer,
Tem hora que Deus esconde, mas tem hora que Deus quer tirar onda. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: para Deus humilhar o diabo, Deus vai te tirar pela porta da frente. Se tu tivesse na macumba, o cão ia falar: pula a janela. Se tu tivesse do lado do diabo, o diabo dizia: sai pelos fundos. Mas como você está com o grandão, se prepara que a gente vai sair pela porta da frente. Olha para mim. Paulo sai de Tessalônica e vai para uma outra cidade chamada Bereia. Diga Bereia. Olha para o trovão. Quando Paulo chega em Bereia, a Bíblia diz que quando ele prega, os bereanos aceitam uma mensagem de Paulo. Os bereanos fazem o quê? Em Tessalônica não teve rebelião? Não teve inveja? Teve. Paulo teve que sair de Tessalônica e foi para Bereia. Só que em Bereia, os bereanos começaram a ouvir a palavra e a gostar. Você não pegou, né? Tem lugar que você vai evangelizar e alguém vai falar assim, ó, vai rasgar o panfleto e vai dizer: sai daqui senão eu vou te dar uma facada. Sai daqui senão eu vou arrebentar a sua cara. Mas vai ter lugar que você vai pregar que alguém vai te receber de braços abertos. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando, os bereanos faziam isso aqui, ó. É o que ele está pregando, está na Bíblia. Vou falar, hein? Se tivéssemos no Evangelho crente igual os bereanos, que não engolia qualquer coisa, porque Paulo pregava e eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo falava coincidia com as escrituras. Se tivéssemos mais crentes bereanos na igreja, teríamos menos falsos profetas no altar pregando. Acabou, glória a Deus agora. O problema é que você também é culpado. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, que pegou a Bíblia hoje e só vai pegar a Bíblia para ler no outro culto. Se você não examina as escrituras, você se torna presa fácil para os falsos mestres. Acabou, glória. Aí olha para mim, aí você pergunta para alguns: como é que você está tomando Santa Ceia sem ser casado? Olha para cá, não estou falando solteiro, estou falando gente que está amaziada e tomando ceia. Aí alguns falam assim: meu pastor permite. A questão não é se teu pastor permite, é se a Bíblia permite. Meu pastor toma cerveja. Agora tem igreja no Brasil que está permitindo até fumar charuto. Moço, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que foi só na Bíblia que fizeram o culto sem Jesus? Tem igreja também nos dias atuais que também fazem culto sem Jesus? Porque a igreja de Laodiceia tinha banda, tinha dinheiro, tinha pastor, tinha pregador, tinha cantor, tinha músico, tinha tudo. Eles estavam pregando sobre Jesus e Jesus assim, ó: eis que estou à porta e bato. Só bate quem está do lado de fora. Hoje está tendo igreja para tudo quanto é gosto. Outro dia eu estou pregando numa cidade dos Estados Unidos e o camarada chegou para mim, intimidado, né? Falei assim: trovão, aqui o negócio é mais embaixo. Falei: por quê, profeta? Aqui o povo é mais culto, mais endinheirado. Aqui o povo não aceita essas palavras que você prega lá, não. Eu falei assim: Vaso, o povo pode ser mais culto, pode ter mais dinheiro, mas a mesma Bíblia daqui é a mesma do Brasil. Vou pregar a palavra. Eita glória! Avisa para essa nova geração de pastores, que não são todos. Avisa que o Evangelho aceita todos, mas o Evangelho não aceita tudo.
Tá acabando, glória a Deus. O evangelho aceita você vir com a mini saia da Anitta, mas depois que estiver cheia do Espírito Santo, dá uma aumentada na saia. Oh, glória. O evangelho aceita você vir no pecado, mas depois que se converter, larga o pecado e sirva a Jesus em santidade. Eita, glória. Tá acabando, glória a Deus agora, irmão. Oh, glória. Aleluia. Aceitou Jesus, vai ter que largar a cerveja para tomar santa ceia. Oh, glória. Aceitou Jesus, vai ter que largar a amante para valorizar uma mulher só. Vai ter que largar. Eita, glória. Oh, glória. Aceitou Jesus, vai ter que parar de jogar na Mega Sena, no jogo do bicho, porque crente não tem sorte, crente tem promessa, crente tem promessa. Geralmente isso acontece com o novo convertido, né? Ele acha que quando ele aceitou Jesus, a vida vai se tornar mil maravilhas e vai dar tudo certo, meu querido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então, cara, não adianta. Às vezes, quando você se lança para poder fazer a obra, cara, é aí que os problemas se levantam. Então é muito importante que você esteja embasado, que você esteja alicerçado na palavra. Compreendeu? Então persevere, continue, creia, continue em oração, vigilante, orando, porque no final vai dar tudo certo, tá? Se não der aqui, certamente lá em cima, se Deus quiser, dará. Vou voar aqui hoje, irmão. Eu tô sentindo a presença de quem me trouxe. Urimicandarabacalabaia. Quem está sentindo essa presença de Jesus aí? Quem está sentindo essa presença de Jesus? Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Que quando os fofoqueiros invejosos souberam que Paulo, Silas e Timóteo estavam em Atenas, saíram de Tessalônica para ir atrás deles. Sabe para quê? Para ouvir o evangelho? Não. Para prejudicar os homens de Deus. Vou falar, hein? Tem gente que por pura inveja tenta prejudicar você. Dá só um toquinho na mão do seu irmão e fala assim: eu tenho uma palavra para você. Só tem inveja daquilo que dá certo. Oh, glória! Sabe por que tem inveja do seu ministério? Porque está dando certo. Sabe por que tem inveja do seu casamento? Porque está dando certo. Sabe por que tem inveja da sua família? Porque está dando certo. Sabe por que está com inveja da igreja que tu preside? Porque lá está dando certo. Você está pregando certo, está falando da verdade e tem gente com inveja. Se tu não der glória agora, eu solto o microfone. Só que isso aqui é para estufar a cara de Satanás. Inveja não para quem está cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória! Se tu não der glória, solta o microfone agora. Pode bater aqui, porque quanto mais bate, mais o homem de Deus cresce, mais a mulher de Deus cresce, mais o ministério cresce. Melhor aqui na frente. Consegue glorificar com quem Deus está usando ou não? Ou vai ficar anotando no telefone tudo que se erra? Fariseu não ama os acertos, fariseu ama os erros. Acabou, glória. Agora, se tu não pegar isso aqui, eu paro. Paulo chegou em Tessalônica, ganhou gente. Paulo chegou em Bereia, ganhou gente. Eu vou voar aqui hoje. Olha para mim. A Bíblia diz que não foram só os invejosos. Eles arrumaram um povo devasso.
de má índole para excitar o coração do povo contra Paulo, Silas e Timóteo. Quem eram esses 3 homens? Boa índole, boa reputação e caráter irrepreensível. O povo vai passar a não gostar de 3 homens com boa índole, bom testemunho, caráter irrepreensível e reputação irretocável. Sabe por qual motivo? Chegaram no ouvido deles, falaram acerca desses 3 homens, e sem sequer ao menos conhecê-los, tiraram juízo sobre a vida dos 3 e prejudicaram eles. Vou falar baixinho, hein? Tem 3 demônios na igreja. O primeiro chama-se me contaram. O segundo chama-se me disseram. E o terceiro chama-se tô sabendo. Eu já dirigi igreja. Já dirigi igreja por 2 anos. Sabe como é que eu acabei com a fofoca na igreja que eu dirigia? A líder da mocidade veio falar mal de um jovem para mim. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu falei assim: agora eu quero chamar ele, que está sendo acusado por você, e você vai falar na cara dele o que você está falando para mim. Na época eu era evangelista. Ela disse: evangelista, se eu fizer isso vai me prejudicar. Eu falei: mas não é verdade? Ela disse: é. Eu falei: então não há nada contra a verdade a não ser a própria verdade. Chamei o rapaz que estava sendo acusado. A história não era 10% dos 100 que ela me contou. Fui para cima do altar, não contei o que era e nem quem era, mas disse assim: a partir de hoje, quem acusar qualquer pessoa dentro dessa igreja, eu vou colocar cara a cara com a pessoa que está acusando e a outra que está sendo acusada. Sabe quando teve fofoca na igreja mais? Nunca. Porque eu vou falar, hein? Quando alguém vier te contar algo dos outros, pergunta assim: você viu? Se falar para você: me contaram, fala: vai orar porque foi o diabo que soprou no seu ouvido. Acabou, glória a Deus agora, né? E você tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara, porque você fica deixando essas irmãzinhas ir lá para tua casa e falar: amiga, tem um babado forte que aconteceu na igreja ontem. Se você fosse mulher de Deus, você mandaria na cara dela: minha casa não é lugar de escutar babado, minha casa é lugar de ouvir profetas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Agora olha para mim. Vou voar aqui hoje, irmão. Olha para o trovão. A Bíblia diz que Paulo chega a Atenas. Chega onde? Só que ele sai fugido de Bereia. Ele atravessa o mar e chega em Atenas. Chega onde? Chega à noite. Quando amanhece o dia, pastor Zilmar, Paulo dá uma olhada assim na praça e tem uma sinagoga. Aí Paulo olha para o lado assim e vê a cidade entregue à idolatria. Paulo está esperando Timóteo e Silas chegar, mas ele está tão cheio que mesmo na Grécia, olha para o trovão, uma coisa é estar em Jerusalém, onde todo mundo conhece ele, e outra coisa é estar na Grécia, um outro país. Paulo está olhando para a sinagoga e ninguém convida ele, mas ele vai entrar dentro da sinagoga assim mesmo. Quando ele chega dentro da sinagoga, ele faz bem assim, ó. O escriba está com um rolo na mão, ele faz assim, ó. Quero dar uma palavra. Observe que ele não foi convidado, mas ele fez o quê? Quero dar uma. Aprenda. Sabe qual é a diferença de uma pessoa normal para uma pessoa cheia do Espírito Santo? É que os normais aguardam oportunidades, os cheios criam oportunidades. Oh, glória! Cadê os crentes que estão cheios da presença do Senhor aí? Oh, glória! Se a oportunidade não aparecer, cria ela.
Oh, glória! Chega e diz: eu vou falar, eu tenho uma palavra da parte de Deus para falar. Paulo era cheio do Espírito Santo. A oportunidade não foi dada, mas ele criou a oportunidade para pregar. Lembra do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Estava pronto. Estava prontinho ali do lado, e Felipe olhou, e André olhou e disse: tem aqui, Jesus, um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eita glória! Quem está cheio do Espírito Santo não espera. Quem está cheio do Espírito Santo gera. Cadê os crentes que estão cheios de... Sabe qual é o seu problema? Você está esperando a oportunidade para pregar aqui, quando na verdade tem praça, presídio, hospitais, ruas. Último ponto, e a gente já vai indo para o fim da pregação, é: gente, comece de baixo, tenha paciência, não espere começar nos palcos, não espere iniciar, não espere iniciar no púlpito. Cara, comece de baixo, auxilie os de baixo, como eu disse lá no início. Se você for fiel no pouco, certamente no muito Deus vai te colocar. Mas se você se recusa, por exemplo, a louvar ou a pregar em cultos menores, em lugares menores, em culto no lar, por exemplo, numa célula, cara, como é que você vai pregar na igreja, né, no templo? Como é que, se você não quer fazer isso pela rua, como é que você vai fazer dentro do templo? Você não vai estar preparado quando as adversidades se levantarem. Então, comece de baixo, se molde de baixo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele não começa pregando, indo evangelizar em todos os lugares. Ele se prepara, diz que ele se preparou por mais de 1 década antes de iniciar o ministério. Ele se resguardou para aprender sobre a palavra, para aprender sobre o evangelho. Embora já soubesse muito sobre a Torá, muito sobre a sua Bíblia, né, na época dos judeus, mas ele parou e estudou sobre os apóstolos, sobre Cristo. E isso é fundamental. Esteja preparado, tenha paciência, comece de baixo, comece nos pequenos cultos, nas pequenas reuniões, porque quando você estiver lá em cima, você já vai ter, né, casca para poder suportar tudo o que vier. Tá bom? Pessoal, isso é o fim da minha intervenção. Estamos para o final da pregação. Deixa o seu like aqui embaixo, tá? E também se inscreva no nosso canal. Vou deixar o link aqui também, se você quer ver a pregação inteira, também referente ao canal, da onde a gente extraiu esse vídeo, tá? Recomendo também, vale a pena ver, beleza? E simbora pro vídeo e até a próxima. Tem mais pregações aqui. Tchau, tchau. Deus quer te usar em todos os lugares dessa terra. Fala na igreja, na rua, na praça, no presídio, no hospital. Aonde tiver uma alma, vai lá pregar. E seja Deus missionários na última hora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pastor Silmar, Rio de Janeiro, 2022. Entrei numa favela do Rio de Janeiro chamada Nova Holanda. Uma das favelas mais bem armadas do Rio. Quando chego na Nova Holanda, tem um gerente do tráfico com um fuzil no peito, conhecido como 50. Quando ele pediu para mim orar por ele, eu falei: agora. Ele com 7,62 no peito e eu com a calibre 66 na mão. Quando menos esperou, já dei logo o primeiro no peito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o olho dele encheu d'água, já deu o segundo: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Fiz um apelo para ele. Os 50 se entrega. Volto na favela 4 meses depois. 50 agora está trabalhando, o nome dele é Rodrigo. Abri uma loja de celular. E falou assim: Trovão, eu abandonei o crime. E agora estou trabalhando para a glória de Deus. Quando eu estou saindo da loja dele, me vem uma mulher com um carrinho de bebê. Ela
falou assim: o senhor que é o pastor Trovão? Eu falei: sou. Ela disse: eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei: por quê, moça? Ela disse: porque até uns meses atrás, quando eu queria ver meu marido, eu ia na boca. Agora está indo eu e meu filho ver meu marido na loja trabalhando. 2024, 25 dias atrás, alguém me chama no direct. Quando eu vou ver o nome, Rodrigo, o ex-50, me manda um vídeo e diz assim: Trovão, olha esse vídeo aí. Quando eu vou ver o Rodrigo, ele e a esposa dele descendo as águas e cantando: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante: eu sou livre, eu sou. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lá. Deus mandou eu falar algo aqui agora e eu vou falar. Ministra junto comigo que Deus mandou falar agora. Diga assim para essa pessoa que está ao seu lado: assim diz o Senhor, todo o peso de acusação do diabo na sua mente está caindo por terra agora. O sangue de Jesus te purifica agora. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? O diabo está nos ares, aponta o dedo para cima e grita com autoridade: perdeu, Satanás! Perdeu, Satanás! Perdeu, Satanás! Quando Paulo vai para a praça pregar, dentre a multidão que ouvia ele, tem duas classes de filósofos ouvindo ele: os epicureus e os estoicos. Jonathan, olha para mim. Quem eram os epicureus? O que entendia que tudo se resumia no prazer. A vida era um prazer. Acabou a vida, acabou também o prazer. Acabou tudo. Os estoicos já eram racionais, se privavam da emoção, entendia tudo pela razão. Amar é uma opção, é racional. Sentir dor, sente se você quiser. Eles enfrentavam tudo pela razão. Só que tinha em comum uma coisa entre os epicureus e os estoicos: nenhum dos dois acreditava na ressurreição. Agora pega se tu quiser. Não foi por causa da sinagoga, foi por causa da praça que os filósofos disseram assim: vou te levar num lugar, e esse lugar só entra os crânios. Vou te levar no Areópago, onde estão os maiores filósofos. Porque embora o Areópago tinha-se a ideia do tribunal de Ares, onde muitos já foram julgados, mas ali Paulo não estava sendo para ser julgado, e sim para ser avaliado pelos filósofos, porque eles amavam ouvir sobre coisas novas. Agora olha para o trovão, não entrava qualquer um ali. Fala para o teu irmão assim: no Areópago só entrava os crânios. E quem é que colocou eles lá dentro, Cleiton? Sabe quem? Um convite de dois homens.
o grupo dos estoicos e dos epicureus. Sabe aonde surgiu essa oportunidade? Quando ele estava pregando na praça. Por causa desses dois homens, uma conexão foi criada para que Paulo chegasse no Areópago. Se eu sou homem de Deus, eu quero profetizar para esse povo que esse ano ainda Deus vai criar conexões que vai te levar para onde Ele quer. Ainda esse ano Deus vai colocar gente no seu caminho que vai te colocar aonde Deus quer que você esteja. Olha para mim. Quando Paulo chega dentro do Areópago, olha para o trovão. Atenas tinha tantos deuses que um filósofo abriu a boca e disse assim: é mais fácil você encontrar um Deus do que uma pessoa em Atenas. Olha para o trovão. Era cerca de 30 mil deuses. Só que quando Paulo chega no Areópago, de todos os deuses que ele observa, tem um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Eu fui procurar saber o porquê dessa expressão ao Deus desconhecido. Olha para mim. Houve uma crise na Grécia. Uma crise aonde? Diga, em toda Atenas. Diga, peste e falta de chuva. Olha para mim. A Grécia era politeísta, cria em vários deuses. Mas no meio dos politeístas existia um monoteísta chamado Epimenides. Epimenides falou assim: ó, vocês já clamaram a 30 mil deuses, nenhum deles parou a peste, nenhum deles fez chover. Dá glória se tu pegar. Você sabe por que Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito? Porque cada praga daquela representava um Deus que guardava o Egito daquelas pragas. Quando Deus mandou as pragas e os deuses do Egito não conseguiam parar as pragas, era Deus dizendo: estou humilhando todos os deuses do Egito para mostrar quem é o único Deus. Se tu não der glória, solta o microfone agora. Deus vai humilhar Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Exu Caveira. Rapaz, Deus vai batizar muita gente aqui hoje, misericórdia. Deus vai curar gente aqui hoje. Olha para mim, olha para cá. A história diz que Epimenides olhou e disse assim: solte no meio do Areópago ovelhas brancas e negras e deixe elas irem. Aonde elas pararem no meio do Areópago, sacrifiquem ela. E vamos clamar ao Deus que não está aqui. Quando as ovelhas pararam, todas as ovelhas foram sacrificadas. E foi feito um clamor ao único Deus. E esse Deus que os atenienses não conheciam, que Paulo clamou, que Epimenides clamou, e fez chover e cessou a praga, foi colocado um nome no altar: ao Deus desconhecido. Olha para mim. Por que eles colocaram Deus desconhecido e não colocaram nome? Porque Deus não é nome, Deus é a divindade. Agora a igreja sabe o nome dele: Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Sabaote. Oh, glória! Trovão, qual é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sanara Vinícius, Pastor Moisés, quando Paulo vai abrir a boca, ele diz assim para Paulo: você sabe que a gente se ocupa de ouvir coisas novas, e sabemos que você é falador. Fala porque queremos ouvir. Aí Paulo abre a boca e diz assim: vejam que vocês são tanto quanto supersticiosos, porque vocês adoram o que não conhecem. Mas eu vou mostrar quem eu adoro. Eu vou mostrar quem eu estou adorando. Capítulo 17, versículo 24. Olha o que Paulo adorava. Eu adoro o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
Ele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão. Se tu não der glória agora, eu paro. Se tu não voar comigo daqui de cima, filho. Olha pra mim. Tinha 30 mil deuses em Atenas, sim ou não? Quem fez aqueles 30 mil deuses? Repita, mão de homens. Aí vem Paulo. Os deuses que vocês têm, quem fez eles foi os homens. Mas a terra que vocês habitam, o céu que vocês olham e tudo que vocês contemplam, quem fez foi o meu Deus, Criador do céu e também da